Vamos lá, 1001. É a nossa primeira aula com física, tá? É o professor Alessandro Martins. Tá legal? Então a gente vai começar aqui de forma bem tranquila, fazendo o que dá, tá? E depois você passa isso para o seu caderno. Hoje são 16/4. Tá legal? É a nossa primeira aula. E a gente vai fazer o que dá aqui. Então a gente começa com os conceitos iniciais. São quais esses conceitos iniciais? Os conceitos iniciais para a gente é o que vem a ser movimento. Então, para nós, movimento é quando a partícula, isso é muito comum na física, partícula, corpo, móvel, se desloca. O que vem a se deslocar? É sair de um lugar que você ocupa até outro lugar, certo? Nesse deslocamento, houve o quê? Um intervalo de tempo, ou seja, houve um aumento do tempo, né? Quando você sai de um lugar e vai para o outro. Houve uma variação do tempo. Então, movimento é quando uma partícula se desloca e a gente coloca em função do tempo, tá? Quando você se desloca em função do tempo, cria-se o deslocamento. Tá legal? Esse deslocamento vai ocorrer quando a tal partícula, né, corpo móvel, a tal partícula muda de posição. Tá? E o que vem a ser a posição? A posição é a região que a partícula ocupa no espaço. Tá legal? Então, o que é o movimento? É quando a partícula se desloca em função do tempo. Ela está numa posição, vai para outra posição, né? O que é essa posição? É o lugar que a partícula ocupa no espaço, tá? Então, é a região, né, que a partícula ocupa no espaço. Como é que a gente vai representar essa posição? A posição será representada pela letra S, tá? Então vai ser representado pela letra S.
O deslocamento, que é sair de um lugar e ir para o outro, o deslocamento é a variação da posição. O deslocamento é a variação da posição, certo? Então, você se encontra em uma posição aqui, depois de um tempo, né? Essa aqui seria a posição 1, essa aqui a posição 2. Então, sair daqui e vir para cá é que é o deslocamento, ou seja, é a variação da posição. Variação na matemática, a gente vai representar pela letra delta, ok? E como a posição é representada pela letra S, essa variação de posição a gente vai escrever delta S, variação de posição. E o que vai ser isso? Vai ser a posição final, isso aqui é o final, né? E essa é a posição inicial. Então, vai ser a posição final menos a posição inicial. Ok? Portanto, a gente diz que o deslocamento de uma partícula, sendo a variação de posição, será dado por isso aqui, ó. A variação de posição será dado por posição final, ou seja, S quer dizer posição, né? Então, vou botar assim, SF seria a posição final, menos SI seria a posição inicial, tá? Isso aqui também é representado assim, ó, nos livros, ó, S0 significa a posição inicial. Esse zerinho aqui embaixo, como índice, normalmente quer dizer isso, que é o início, né? A gente vai ver que outras letrinhas aparecerão com esse zerinho embaixo, tá? Então, é o início. Ok. Daqui a pouco a gente volta.